Bom, Mauro, vou voltar com você, porque o Flamengo ganhou 2-1 contra o Mirassol. O Mirassol, sensação do campeonato até então, endureceu o jogo, não foi um jogo mole. Mas está bom por enquanto ou vai precisar entregar mais? Como é que tá? E, bom, você pode falar também da questão do juiz chato que atrapalhou o jogo. Do juiz eu já falei bastante, atrapalha o jogo. A questão não é marcação de falta, de pênalti, não houve nenhum lance polêmico. Mas é insuportável, assim, não tem jogo, gente. Não tem jogo, é uma coisa da agonia, sabe? Da agonia. Mas sabe por quê? Por quê? Como é que é o árbitro? Como é que ele é? Quem é ele? O Zanovelli. Zanovelli. O que aconteceu com o Zanovelli no ano passado? Foi aquele do Fluminense? Do São Paulo Fluminense? Por quê? Deixou o jogo correr, virou as costas. Nunca mais vai deixar o jogo correr na vida dele. Pois é, então, mas não consegue. Cometeu um erro de direito. Então. Foi lá brigar com o VAR. Não tem condição emocional de apitar. Mal preparado, então, autoritário. Nunca vai deixar o jogo correr. O cara apita o jogo se defendendo. Exatamente. Então esse é o caso. Então o futebol, ele vira uma ferramenta de defesa do árbitro. É bizarro, gente. Assim, atrapalha o jogo. Os dois times irritados. Você via jogador dos dois times reclamando, sabe? Ele deu um cartão pro Léo Ortiz, uma falta que não houve, aí ele marcou uma falta. Das muitas, né? Aí o Léo Ortiz segurou com a bola e chutou a bola. Ele, 10 minutos, deu o cartão amarelo. Cara, dá uma advertência verbal. Você já pendura um zagueiro com 10 minutos por um lance que o jogador até perde um pouco a paciência, com razão, porque já tinha dado várias faltas com 10 minutos. O jogo começa, assim, pontapé inicial, falta. Já marca a falta. Enfim, o jogo foi um jogo bom. O Mirassol é um time... Eu vou comparar o Mirassol, assim, as pessoas têm uma dificuldade de entender que um time pequeno, que não é de primeira divisão, ele pode fazer sucesso e pode se tornar uma equipe competitiva, sim. Tem algumas questões que tem que ser consideradas. O investimento é baixo, mas o técnico é bom. O Barroca já fazia um trabalho bom no Campeonato Paulista, teve uma queda no final. O Palmeiras quase não se classificou jogando com o Mirassol, aí ele foi demitido. E o trabalho... Como é que é o nome do rapaz? Me deu branco agora, o técnico. Peraí. Ai, meu Deus. Viu? Até uma maldade de esquecer o nome dele. Como é que é? Rafael Guanais. Perdão, Rafael Guanais. Perdão, mil perdões. Nunca mais vou esquecer seu nome, não posso mais. Mas o Rafael Guanais faz um ótimo trabalho. O time é um time de muita trocação também, que se arrisca, né, e ameaça o tempo todo. Joga de uma forma corajosa. Times maiores que o Mirassol, times grandes que vão jogar com o Flamengo no Maracanã, se defendem tremendamente. Né? O próprio Palmeiras do Abel Ferreira foi lá no ano passado fazer um jogo de Copa do Brasil, não deu nem um chute no gol. São Paulo do Crespo. Aí é menos que o São Paulo que está acabando de chegar. Mas aquele da Copa do Brasil, o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol. O Mirassol sai para o jogo, se expõe, mas cria, ameaça, tomou 2-0, quase empatou, o Rossi salvou no final, uma grande defesa. Então, assim, é um trabalho muito legal de um time que joga bola. Eu compararia, mal comparando, vou pegar a Premier League, é o Brighton. O Brighton troca... E não o Leicester. Não o Leicester, é o Brighton, que troca de técnico. Já teve o Graham Potter, teve o De Zerbi, troca toda hora de técnico, mas mantém a forma de jogar. E joga bola. Só que eles contratam jogadores novos, como Caicedo, João Pedro, aqui na América do Sul, por exemplo, e revendem. No caso, eles têm alguns veteranos, caras rodados, mas assim, é um time muito legal. O time estava 9 jogos invicto. Esse time só perdeu 2 jogos, até então tinha perdido um para o Cruzeiro na estreia, que quase empatou, 2-1. Outro para o Red Bull Bragantino, 1-0. O único jogo em que o Mirassol não fez gol. E o Flamengo suou, capinou sentado, como diria o Apolinho, para ganhar esse jogo. Né? Tá bom? Não, ainda não tá bom. Agora, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que entender que, primeiro, o time lidera, tem a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Caiu na Copa do Brasil, mas venceu o jogo. Está muito próximo de ser o primeiro colocado do turno, ainda não é, matematicamente, o que é simbólico e tal. Teve bons momentos, como essa jogada, foi muito bonita. Enfrentou um adversário difícil, que não tem uma camisa até é importante, porque, como disse o Danilo, lembra da seleção brasileira, mas é um time que não tem esse peso. Agora, era um jogo difícil. E o torcedor acha que, como é o Mirassol, vai ser uma galinha morta, vai ser 5-0. Não vai. E aí é muito complicado o que está acontecendo em parte da torcida do Flamengo. Na internet é insuportável. E no Maracanã, relatos também de algumas pessoas que lá estavam, de que também tem muita gente assim. Eu soube de um, me contaram a história de um homem dos 60 e poucos anos, que acabou o jogo, o cara levantou e começou a xingar. Tá o pessoal falou, que é isso? Aí ele ficou meio sem graça e parou. Ele não gostou, porque quase tomou um empate no final. Era um jogo difícil, foi um jogo difícil, e cabe ao Felipe Luiz agora, à medida que o tempo passar, especialmente quando tiver a Copa do Brasil, ele aprimorar esse time, ele tem que jogar mais. Mas ele não teve o tempo ainda. E aí tem uma coisa do Mirassol que a gente tem que prestar atenção. Ele disputou uma competição. Para um time que é bem treinado, que trabalha bem, isso faz muita diferença. O Mirassol jogou sábado contra o Vasco. Claro. O Flamengo jogou domingo no Ceará contra o Ceará. Quando o Mirassol estava vencendo o Vasco, o Flamengo estava viajando para Fortaleza.
Flamengo chegou 2h30 da manhã no Rio na segunda-feira. Aí chega na segunda, não treina na segunda, recuperação. Terça treinou, viajou a Belo Horizonte, jogou quarta com o Atlético, bateu pênalti. Quinta chega de madrugada, né? Aí não treina e tal. Sexta-feira treina, sábado pega o Mirassol. O Mirassol vai jogar agora na outra segunda contra o Cruzeiro, 9 dias depois. Eles têm semanas inteiras. E o time, isso pesa também. Fisicamente, recupera jogador. Isso diminui o abismo técnico. Sem contar na pressão. O Mirassol não é nem perto pressionado como é o Flamengo. Não tem pressão nenhuma de torcida. Então, isso diminui o abismo. Eu estou aqui enaltecendo o trabalho do Mirassol, mostrando o seguinte: quando o trabalho é bom, o tempo de treinamento faz sim diferença. E aí que eu vou chegar. O Felipe Luiz tem que começar a fazer a diferença no conjunto no momento que ele tiver esse tempo. Porque ele vai ter daqui a pouco na Copa do Brasil. Vai começar a ter períodos maiores para treinar. Ainda não teve. Né? Agora, sábado, positivo para o torcedor do Flamengo. O Samuel Lino, muito bem. O Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador de momentos, né? Mas alguns momentos. Mas alguns momentos. Eu falo, ainda bem que você fala, senão os caras me matam. Mas é isso, ele é assim. Ele não é constante. Mas ele aparece em 2, 3 lances ali para resolver. Decisivo. E teve alguns assim. Agora o Samuel Lino muito bem. O time não teve o Jorginho. E aí o cara não entende assim. O Felipe Luiz perdeu o lado direito. O Gerson Wesley perdeu o lado direito. Só isso. Os dois de seleção. Ele não tinha De La Cruz, seleção. Pulgar, seleção. Jorginho da seleção. Não tinha 5 jogadores em relação ao time de tempos atrás. E os caras que estão chegando, ele está adaptando ainda. Então, ou o torcedor tem um pouco de paciência e cobra, evidentemente, mais futebol dentro de um certo limite, ou fica nessa histeria maluca. Mas está todo mundo louco, cara. Impressionante. As pessoas acham aí tem uma que semelhança tudo vai ser goleado e que só o Palmeiras. Não, as pessoas acham que só ter dinheiro basta. Não é isso. Não é isso. Mas eu acho que no final, as duas coisas se conversam. Claro. Ter mais dinheiro significa poder quando você tem mais dinheiro, você imagina que o time possa fazer melhor. E aí o Mauro tá... Mas os dois estão em primeiro. Os dois estão em primeiro. Pegar ponto perdido é Flamengo e Palmeiras. É isso. Eles não estão em último lugar no campeonato. É isso, perfeito. Até chegar num rendimento aceitável, demanda um tempo. Mas a grana vai fazer com que eles disputem o título. Eu acho que não tem corneta só no Palmeiras, tem corneta no Flamengo. A espanholização que a gente tanto fala, que você brinca, ela está causando uma impressão nos próprios torcedores que a obrigação é sempre passar por cima de qualquer adversário. Quando que tem tantos obstáculos, como o Mauro disse agora, viagem, logística, gramado, calendário, tem um monte de coisa que no final diminui essa diferença. Então sim, o Palmeiras e o Flamengo, eles precisam ser cobrados para mostrar, para que os dois tenham o melhor futebol do Brasil, porque eles têm os maiores investimentos, assim como o Botafogo, que aliás ainda está em 3 campeonatos. Exato. Mas no final, as dificuldades que a gente tem aqui, elas impedem um domínio claro, como a gente vê lá fora, em outros momentos da tal espanholização que você fala. Então, é gramado ruim, é lesão, mercado. A gente sofre muito mais com o mercado do que lá, porque aqui os caras que são bons são vendidos, eles saem do time. Viagem, que é muito diferente do que viajar dentro da Espanha ou dentro da Inglaterra, seja lá o que for. Então, assim, no final, todos esses obstáculos diminuem o poder do dinheiro. O poder do dinheiro, claro, ele é muito importante, ele vai dar vantagem, é inegável. E é claro que a gente vai ter que cobrar aqui o Palmeiras e o Flamengo de uma forma diferente do que a gente cobra o São Paulo, óbvio que é. Só que no final, esses obstáculos são muito importantes. E o torcedor, esse relato que o Mauro deu, é exatamente o mesmo relato que eu vejo no Allianz Parque, é rigorosamente a mesma coisa. E quando ele fala do Gerson, do Wesley, na hora que ele me falou, me veio na cabeça Richard Rios e Estevão. É a mesma coisa. O Palmeiras também perdeu jogadores importantes. Tem que se formar, tá em reformulação, tá montando um time novo. O Flamengo também. Os dois técnicos precisam mostrar resultado melhor. Os dois. Mas a gente tem que entender que isso está causando a ponto de os caras acharem que é normal terem ido lá no CT do Palmeiras e ter feito o que fizeram. Trajano, você levantou a mão. Não, eu levantei pelo seguinte, eu achei que foi uma vitória retumbante do Flamengo. Ganhou da seleção brasileira. Não é? Os caras com uniforme bonito. Porque tem brincadeira, dentro de casa, aquele time do Mirassol, com o uniforme da seleção, muitas vezes lembrava o uniforme, evidentemente, da seleção brasileira, meião, calção, camisa. Foi uma coisa impressionante. Se um desavisado, se ele chegasse de Marte e olhasse esse jogo, eu falei, peraí, Brasil versus Flamengo, e o Flamengo e a seleção perdendo para o Flamengo, o que está acontecendo e tal. E aí o Mirassol, além de tudo que vocês falaram e tal, tem um CT maravilhoso, construído com dinheiro lá do Luiz, a venda do Luiz Araújo, tem um centroavante que tem um nome de futebol raiz. Chico Costa, não é isso? Chico. Isso. É futebol raiz, é legal, parece aquele cara que não sabe da pelada, vai jogar de centroavante no seu time. Então o Mirassol reúne em torno dele
muita simpatia e um excelente futebol. No final, foi um sufoco, se não é o Flamengo passou por um perrengue final grande. Não é que o Flamengo tenha jogado mal, é que o Mirassol apertou no final e não tem medo de ninguém. Ao contrário do Bragantino, que a gente sempre falou durante meses aqui, que é uma vergonha atrás da outra. O Bragantino não ganha do time aqui do UOL, com o Arnaldo de Beck Central. tem isso. Ô, Juca, seguinte, hein? Audiência brutalíssima aqui pra gente. Precisamos acompanhar nos likes, a live mais assistida de esporte no YouTube nesse momento. Audiência brutalíssima. Mas eu quero saber de você o seguinte: tem o Cruzeiro na jogada, mas você segue com a sua, que é a minha também, previsão de que o Flamengo é bem favorito? Sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro, para apenas complementar o que vocês estavam dizendo, foi a entrevista do Leonardo Jardim ao fim do jogo, reclamou da arbitragem, dizendo que o que mais o irrita é a questão da falta de critério, porque a falta que foi dada no Zé Rafael não foi dada no Matheus dentro da área do Santos, e é verdade, um pisão igual, uma dividida igual, mas ele lembrou para isto, esta coisa que o Trajano disse na primeira intervenção dele, Cruzeiro time de primeiro tempo, então ele lembrou, Cruzeiro deu a bobeada que deu no Mineirão contra o CRB, teve que ir com os titulares e jogar no meio de semana em Maceió, enquanto o Santos jogou na segunda-feira no Morumbi, tranquilamente, e treinou a semana inteira para jogar no Mineirão. E o Cruzeiro foi a Maceió, voltou de madrugada, tudo aquilo que o Mauro fez referência ao que aconteceu entre Flamengo e Mirassol. Aconteceu entre Cruzeiro e Santos. O time morreu no segundo tempo. O Santos, mesmo jogando com 10, porque o Neymar estava em campo, mas jogar não jogou, aliás, perdeu um gol bizarro, né? Inacreditável, e mais um passe do Guilherme, que foi ao lado do Brazão, né? O grande nome do Santos. Esse Cavaleiro também, né? Porque fez um gol, deu passe para o outro, assim como o Guilherme. Mas, enfim, não acredito que o Cruzeiro vá ter fôlego para competir até o final com o Flamengo. E o Palmeiras, nessa situação em que está, vai fazer campanha para ficar entre os 4 da Libertadores, mas se bem que o Flamengo já tenha me desmentido, porque eu também o tinha na conta de favorito na Copa do Brasil, mas acho que, sem dúvida, o Flamengo, este ano, não escapa o título brasileiro do Mengão. Arnaldo, queria juntar as coisas. O Flamengo, né, e acho que o Mauro tem um bom ponto, né, vai se exigir do Felipe Luiz mais, porque o time vai ter alguma competição a menos agora, e juntar com o Cruzeiro, que também está em 2 competições, mas faz tempo, e que na hora H não tem força. E também, sobre, novamente, a arbitragem, você viu o lance aí de novo do gol anulado. Eu fiquei curioso com a caixa preta do Santos aí, hein, que você falou que vai abrir. Vou abrir. O lance, depois a gente mostra da suposta falta do Zé Rafael no Matheus Pereira, a ótima colocação do Wilton Pereira Sampaio para o lance, a visão completa, ele achou que não foi falta no campo. Depois, então, a gente vai... Vamos começar por esse assunto que é o mais chato, enquanto eu economizo alguns palavrões aqui. O árbitro do VAR, Paulo Renato da Silva Moreira, está tomando café tranquilamente em BH, Rio de Janeiro, ou não sei o que lá. Então, Paulo Renato da Silva Moreira, e se você escutar o áudio, é um exercício de masoquismo, mas eu faço isso. Eu escuto os áudios do VAR para compreender como funciona mal essa praga no país. Ele chama o Wilton e fala, claramente foi falta, olha aqui isso aqui. Né? Então ele já... Esse lance aí, o Wilton já deu do lado da bola. Ele já tem um julgamento. O Wilton tá na cara ali. E aí aquilo é a utilização equivocada do VAR no Brasil, né, na América do Sul. Isso é um lance do árbitro interpretativo. O árbitro está bem colocado. O VAR não tem no meio do campo. Né? É uma comprovação, mais uma, de como o VAR é mal utilizado no Brasil. Eu acho absurdo esse lance ter ido para o VAR.
e o Wilton pipocou e deu a falta lá quando ouviu o seu auxiliar, bem entre aspas, recomendando a falta. Enfim, acho que vocês escreveram bem, o Juca falou bem, essa questão da frente dupla do Cruzeiro e frente única do Santos, assim como o Mauro falou do Mirassol em relação ao Flamengo. A gente cobra muito pouco do Santos, a gente trata o Santos com café com leite, isso é um desrespeito à história do Santos. O Santos esse ano é a maior caixa preta do futebol brasileiro, certo? O Santos contratou na primeira janela só menos do que Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, contratou muito mais do que o Flamengo, contratou muito mais do que o Corinthians e o São Paulo nem contratou, e continua contratando, contratou o Igor Vinícius, contratou o Zé Rafael, contratou o Mike, contratou o Cabadeiro, artilheiro do Campeonato Paraguaio, que decidiu o jogo ontem. O Santos contratou mais de 15 jogadores por uma bala, está construindo um estádio por uma bala e ninguém mergulha nisso. É a maior caixa preta do futebol brasileiro hoje, porque é o Santos. Quando um time que veio da Série B teve essa capacidade de investimento como o Santos está tendo? Não é o Mirassol, não, é o Santos. Né? Então não tem coitadismo no Santos, não. Pelo contrário, talvez seja por isso que o Kleber Xavier, mesmo ganhando jogos, está pressionado. Porque os caras, a gente investe mais do que muito mais do que o Cruzeiro, porque a questão do Cruzeiro, o investimento foi na temporada passada. Esse ano o Cruzeiro só contratou, com todo perdão, refúgio, livre no mercado. Então o Cruzeiro, o investimento do Pedrinho BH esse ano foi bem diferente dos anos anteriores. E o Jardim não recebeu ninguém. O Kleber Xavier recebeu 150 caras. Então, na hora de analisar as coisas, a gente tem que colocar os pingos nos is também, né? O Santos investiu muito mais do que o Cruzeiro em 2025 e segue investindo, não sei com qual dinheiro, né? A questão da família Neymar e tudo mais. Parênteses feito. Acho que o Cruzeiro tem um bom time, joga um bom futebol, mas não tem grandes alternativas quando o adversário neutraliza esse jogo central que tem. Não jogou mal ontem. O Gabriel entrou no banco, entrou ontem. Entrou. O Gabriel é um reserva de luxo, mas eu acho assim, o problema é quando o time tem que trocar no meio. Aí cai muito. E isso aconteceu de novo. Perdeu o Fagner, quebrou a perna. E na verdade, você olha para o banco do Cruzeiro e fala, putz, não tem grandes possibilidades, mas tem uma frente dupla, assim como Flamengo e Palmeiras. O favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo a gente vê melhor em situação, mesmo com as cornetas, em uma paz maior do que o Palmeiras. O Cruzeiro acho que corre por fora.